Olá, meu nome é Mariana Castrupe, sou advogada e membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA Rio de Janeiro. Hoje vamos esclarecer a hipótese excepcional de solidariedade da obrigação alimentícia. Primeiro, vale a gente relembrar que o dever de prestar alimentos é recíproco entre pais e filhos. O artigo 229 da Constituição Federal estabelece que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência e enfermidade. A obrigação alimentar não é solidária. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que quando há mais de um devedor de alimentos, não há possibilidade de qualquer deles responder pela dívida global. O Código Civil não permite que se escolha qual dos devedores será responsável pelo pagamento da dívida em sua totalidade. Assim, havendo mais de um coobrigado à prestação de alimentos, respondem conjuntamente e a participação das respectivas contribuições poderá ser desigual, atendendo-se aos recursos de cada devedor. Vamos dar um exemplo prático. Via de regra, cada genitor contribui para o sustento dos filhos de acordo com os seus recursos, com a sua realidade financeira, o que confirma que a responsabilidade dos pais, do pai e da mãe, não é solidária, e sim conjunta. E naquelas hipóteses em que o pai ou a mãe está impossibilitado de prestar alimentos, como por exemplo em caso de comprovada incapacidade, seja total ou parcial, ou em caso de falecimento de um dos genitores, a obrigação é transferida aos avós subsidiariamente. E, da mesma forma, a obrigação entre os avós não é solidária, ou seja, respondem na proporção dos respectivos recursos, de forma complementar ou sucessiva, ainda que um dos avós tenha uma condição financeira melhor. Inclusive, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, a melhor leitura que se deve fazer do artigo 1698 do Código Civil é a de que todos os avós devem figurar no polo passivo da ação de alimentos, pois inexiste solidariedade na obrigação alimentícia. No entanto, existe uma exceção a essa regra da não solidariedade. E qual é essa exceção? É quando o credor de alimentos é uma pessoa idosa. Nesse caso, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003, no seu artigo 12, estabelece que a obrigação é solidária. Ou seja, pode o idoso escolher entre os prestadores de alimentos. Como o Estatuto do Idoso tem natureza especial, prevalece sobre as disposições do Código Civil. E o que se pretende com essa norma, com essa disposição legal? De acordo com os precedentes do STJ e com a doutrina, é a celeridade processual na demanda em que figura uma pessoa idosa como autora, evitando discussões acerca de ingresso de outros possíveis devedores não escolhidos pelo credor idoso para figurarem no polo passivo da demanda. Portanto, a solidariedade da obrigação alimentar devida ao idoso lhe garante a opção de escolher entre os possíveis prestadores de alimentos. Ou seja, havendo, por exemplo, mais de um filho, pode o credor idoso optar
por aquele mais sucedido economicamente para lhe prestar alimentos e, consequentemente, figurar no polo passivo da ação, não sendo necessário o ajuizamento da ação em face de todos os filhos. Espero que essa dica seja útil e se tiver ficado qualquer dúvida, escreve aqui pra gente.